Então vamos lá, galera. Segundo tópico aí do nosso terceiro simulado, responsabilidade civil do Estado, também um assunto bem badalado em questão de prova. A primeira coisa que você tem que saber é o que é a responsabilidade civil do Estado, né? Quando eu falo de responsabilidade penal, todo mundo já associa o direito penal. Ah, teve um crime na história. Quando eu falo de responsabilidade administrativa, o nome também ajuda. Ah, o cara desrespeitou alguma regra da administração. Perfeito. Agora, quando eu falo de responsabilidade civil, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é isso. A responsabilidade civil, galera, ela surge, ela tem por fato gerador a ocorrência de um dano, de um prejuízo causado pelo Estado a um particular. Então, nesse contexto da responsabilidade civil do Estado, o Estado, na hora de prestar um determinado serviço a um particular, por meio de seu agente público, ele causou um dano. Lembra que eu até citei o exemplo no nosso primeiro bloco, quando eu falei para vocês, sai daqui da casa hoje do Alexandre, vem um carro da INSS e bate na traseira do meu carro. Tem um dano. Então surge a responsabilidade civil do Estado. Esse assunto ele é tratado aí basicamente pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, e aí eu montei um esqueminha básico que você não pode esquecer. Cá entre nós, com esse esqueminha você acerta 90% das questões de prova. Então vamos analisar o esqueminha que eu montei? Para quem ainda foi meu aluno, já conhece esse esqueminha aí, resumo. Então olha só, quando a gente lê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, fica claro que eu tenho dois momentos. Primeiro, eu tenho a análise da responsabilidade do Estado, da responsabilidade da administração pública. No segundo momento, eu tenho a responsabilidade do agente público, a responsabilidade do servidor. Galera, o que a Constituição diz? Tem que gravar, tá de vermelho. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, ela é do tipo objetiva. Já a responsabilidade do servidor é do tipo subjetiva. Então, primeira coisa, gravar. A regra é, a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. A responsabilidade do servidor é do tipo subjetiva. O que é isso, Gustavo? Isso tem a ver com o elemento subjetivo da ação. Numa ação, Gustavo, o que é o elemento subjetivo? É a intenção. É o elemento ligado à intenção do agente em causar o dano. Então, por exemplo, eu saio daqui de carro hoje e um motorista do INSS bate na traseira do meu carro. Galera, não me interessa se ele queria ou não bater. O que me interessa é que o Estado, através desse agente, me causou um prejuízo e ele tem que me pagar. É objetiva a responsabilidade. Não me importa se ele agiu com dolo ou com culpa. Agora, a responsabilidade do servidor, a responsabilidade do agente público, essa sim, ela é do tipo subjetiva. Ela depende da comprovação de dolo ou de culpa. Primeira coisa, vamos relembrar esses conceitos de dolo e de culpa, sim, em sentido amplo, de maneira genérica, que é o que interessa aqui pra gente. Muita gente acha que dolo e culpa são conceitos lá do direito penal, porque a gente liga aí na televisão e vai ouvir falar direto, crime doloso, homicídio culposo, né? Mas, na verdade, são duas expressões oriundas do direito civil, relacionadas à intenção da pessoa, né? A gente fala que a pessoa agiu com dolo quando ela queria alcançar aquele resultado. A gente fala que a pessoa agiu com culpa quando ela agiu com negligência, com imperícia ou com imprudência. Ela não queria alcançar aquele resultado, mas ela agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Dá para traduzir? Vamos lá. Imagina que eu estou aqui na casa do Alexandre e aí eu me irrito com ele, né? Como de praxe, cá entre nós, pego o revólver e dou um tiro na cabeça do Alexandre. Galera, agi com dolo. Eu tinha a intenção de matar o Alexandre. Agora, olha a segunda situação. Estou aqui na casa do Alexandre, limpando um revólver. Ele está conversando comigo aqui na frente. O revólver dispara e eu mato o Alexandre. Eu tinha a intenção? Não. Mas eu não sei mexer em arma. Eu não sou perito nisso. Eu agi com imperícia, eu fui negligente, né? Então, nesse caso, eu agi com culpa. O que interessa para a gente, né? Objetivamente falando agora. A responsabilidade do Estado ela é objetiva.
Não importa se o agente queria ou não queria, o que interessa é que ele causou o prejuízo. No exemplo que eu dei para vocês, não me interessa se o motorista queria ou não bater no meu carro. Não me interessa se ele estava na contramão, se ele estava bêbado, se ele estava falando no telefone, isso não é problema meu. O que me interessa é que eu tenho prejuízo e o Estado tem que me pagar. Agora, depois que o Estado acertar as contas comigo, depois que o Estado me ressarcir desse prejuízo, é óbvio que ele vai querer cobrar isso de quem? Do agente público. E é aí que surge essa tal ação regressiva. Ação regressiva, ação de regresso, é o direito de regresso do Estado contra o seu agente público. Nessa segunda briga do Estado com o seu agente, aí sim, galera, eu vou ter uma responsabilidade subjetiva. O servidor, o agente público, ele só vai ser responsabilizado se o Estado comprovar dolo ou culpa. Ah, ele bateu no carro do Gustavo porque ele estava no telefone e não viu o carro e bateu. Agora, pô, não teve nem dolo nem culpa. Estava chovendo, ele pisou no freio, o freio do carro não pegou, ele bateu. O servidor vai ter que arcar com esse prejuízo? Não. É uma decorrência natural, é um risco do negócio, é o risco da prestação de serviço. É por isso que essa teoria de responsabilidade do Estado fica com o nome de teoria do risco. Teoria do risco administrativo. A ideia é, o Estado, quando ele presta um serviço para um particular, ele corre risco na prestação desse serviço. Então é por isso que é uma teoria de responsabilidade objetiva. E aí a responsabilidade do agente público, essa sim depende da comprovação de dolo ou culpa, depende da intenção do agente, se ele queria ou não causar esse prejuízo. Isso tem que ser comprovado nessa ação regressiva. Eu recebi aí a Thalita, né, mandou para mim lá no Facebook, na minha fanpage, perguntando em relação a essa ação regressiva, se tinha prazo para o Estado entrar com essa ação contra o servidor. Não. De acordo com o artigo 37, parágrafo 5º, as ações de ressarcimento elas são imprescritíveis, ou seja, não há prazo para o Estado cobrar esse prejuízo. O ilícito prescreve, mas o ressarcimento não. Tá? Então, a posição da Fundação Carlos Chagas, a doutrina esmagadora, o próprio STF tem entendido que a ação regressiva é uma ação de ressarcimento, logo ela é imprescritível. Não há prazo para o Estado cobrar do servidor, do agente público, esse prejuízo que ele eventualmente tenha causado. Mas, Gustavo, sempre foi assim? O Estado sempre respondeu de forma objetiva? Não. Historicamente, fazendo uma análise bem direta, bem grotesca aí dessa responsabilidade civil do Estado, repara, no primeiro momento, na etapa 1, vamos dizer assim, eu tenho uma fase de irresponsabilidade do Estado, que prevaleceu lá naquele Estado absolutista, né? No Estado monárquico, onde a figura do rei representava o Estado. E aí tem aquela velha frase, né, em inglês, the king, como é que é? The king can do no wrong, né? Eu não sou muito bom em inglês não, mas é por aí. A figura do rei não erra. Então o Estado, ele não poderia ser responsabilizado, já que o rei não erra. Essa é a ideia. No segundo momento, eu tenho a responsabilidade subjetiva do Estado. Aquela onde o Estado, para ser responsabilizado, eu tenho que comprovar de alguma forma a sua culpa nesse prejuízo. Agora, hoje, na Constituição Federal, na nossa terceira etapa, eu tenho a responsabilidade objetiva do Estado, adotada atualmente na Constituição Federal, através da famosa teoria do risco administrativo. Cuidado, galera! Existe aí uma co-irmã da teoria do risco administrativo, uma teoria mais radical, que é a teoria do risco integral. Eu até brinco, ó, teoria mais radical é a do risco integral. Por quê? Vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar agora o contrário. O carro do INSS está paradinho lá no sinal, eu avanço o outro sinal, que nem um louco, bato no carro do INSS. Galera, vocês acham que é justo o Estado ressarcir esse prejuízo meu? Pô, claro que não. O Estado não teve culpa nenhuma, né? Num sentido amplo nessa situação. A culpa foi exclusiva do Gustavo. Nesse caso, o Estado vai ter que ressarcir o prejuízo? Não. Essa é uma característica do risco administrativo.
Essa é a diferença do risco administrativo para o risco integral. O risco integral é radical demais. O Estado, ele não tem nem como excluir e nem como reduzir a responsabilidade do Estado. Então, teoria do risco integral não exclui ou reduz a responsabilidade do Estado. Então, nesse caso, olha que absurdo. A teoria é tão radical que ainda que a culpa seja exclusiva minha, o Estado vai me ressarcir desse prejuízo. Como assim reduz, Gustavo? Você explicou o excluir, né? Nesse caso, por exemplo, como eu adoto a teoria do risco administrativo, eu vou excluir a responsabilidade do Estado. Estado, ó, você não vai me pagar nada, eu que vou te pagar. Agora, eu posso também reduzir. Imagina que eu e o carro do INSS avançamos no sinal. Os dois bateram, os dois têm culpa aí no cartório, no sentido amplo. Nesse caso, se a culpa é dos dois, então vamos repartir esse prejuízo. É a tal da responsabilidade mitigada, dividida, repartida, já caiu em prova, tá? Então, nesse caso, eu estou reduzindo a responsabilidade do Estado. Então, a teoria do risco administrativo ela é mais pé no chão, ela é mais sensata. Se eu comprovar, né, se o Estado comprovar que ele não teve culpa naquele prejuízo, né, que não tem relação de causa e efeito naquele prejuízo, o Estado não vai ser responsabilizado. Se for culpa exclusiva da vítima, não vai ser responsabilizado. Se os dois têm culpa, é a responsabilidade mitigada. Vão repartir, cada um vai arcar aí com o prejuízo do outro. Essa é a ideia. Agora, se prevalecesse no direito brasileiro essa tal teoria do risco integral, aí a coisa mudava de figura. A teoria do risco integral ela é mais radical. Não existe possibilidade nem de se excluir e nem de se reduzir a responsabilidade do Estado. O Estado vai ser sempre responsabilizado integralmente. Gustavo, curiosidade. Essa teoria do risco integral, ela existe no direito brasileiro? Cuidado. Alguns autores, por exemplo, a professora Maria Silva de Pietro, que as bancas seguem muito, ela, nas últimas edições dela, ela tem reconhecido a aplicação do risco integral em algumas situações, como, por exemplo, no caso de dano nuclear, no caso de ataque terrorista, em algumas situações no espaço aéreo, ela entende que é risco integral, tá? Então fica de olho, a sua prova um dia pode cair isso aí. Até hoje eu não me lembro de uma questão. Não, já vi sim, prova do CESP, se não falha a memória, perguntando sobre a teoria do risco integral no caso de dano nuclear, tá? Bom, então tranquilo, até aí bem tranquilo. Coloquei aí, ó, no PowerPoint a diferença. Teoria do risco administrativo admite fatores de redução ou exclusão da responsabilidade do Estado. Teoria do risco integral não admite fatores de redução ou de exclusão da responsabilidade do Estado. Ou seja, a responsabilidade do Estado ela é sempre integral. O Estado ele vai sempre integralmente ressarcir o dano, o prejuízo. Tranquilo? Então até aí, tranquilo e calmo. Gustavo, eu só queria te dar uma dúvida. Lá quando você explicou o artigo 37, parágrafo 6º, você falou que a regra é a responsabilidade objetiva do Estado. Por quê? O Estado ele pode responder de forma não objetiva? O Estado ele pode ter responsabilidade subjetiva? Pode. No direito brasileiro atual, eu tenho a teoria do risco administrativo sendo a que prevalece. Mas eu também tenho a adoção numa teoria de responsabilidade subjetiva, em alguns casos, que é a teoria da culpa anônima, ou teoria da culpa do serviço, ou teoria da culpa administrativa. E é isso que eu coloquei para vocês nesse próximo PowerPoint. Então, olha só, responsabilidade subjetiva do Estado, teoria da culpa administrativa, ou da culpa anônima, ou da falta do serviço, né? Se eu não falo nem inglês, imagina em francês, não vou nem me arriscar a isso aqui. Bom, galera, como é que funciona essa teoria da culpa administrativa que às vezes é adotada no direito brasileiro? Essa teoria da culpa administrativa, como está aí, é uma teoria de responsabilidade subjetiva. Só que não é aquela culpa e dolo que eu vou comprovar.
Não é aquela culpa e dolo lá do direito civil que eu vou comprovar. Não. Na verdade, é uma teoria de responsabilidade subjetiva, porque eu tenho que comprovar uma culpa especial do Estado. Uma culpa baseada aí, essencialmente, na falha do Estado na prestação do serviço, na falta do serviço. Por isso que o nome é teoria da culpa anônima ou da falta do serviço aí, como eu coloquei para vocês. O Estado, de alguma maneira, ele se omitiu, ele falhou na prestação desse serviço. A doutrina majoritária entende que a responsabilidade do Estado, no caso de omissão, ela é do tipo subjetiva. E a responsabilidade pela falta do serviço, ela também é subjetiva. Vou dar um exemplo. Estou aqui gravando na casa do Alexandre e está caindo um temporal aqui no Rio de Janeiro. Pego o carro, volto para casa. Quando eu chego em casa, inundou minha casa toda. Estragou armário, guarda-roupa, geladeira, uma desgraça total. Nesse caso, o Estado vai ser responsabilizado? E aí? Galera, a resposta é depende. Depende se o Estado deu ou não motivo para isso. Vou dar um exemplo. Imagina que na frente da minha casa tem um bueiro entupido, um ralo entupido. Há 6 meses eu estou ligando aqui para o Disque Bueiro aqui da prefeitura e ninguém vai lá desentupir esse raio desse bueiro. Caiu uma chuva de verão normal e inundou minha casa. Galera, se eu conseguir comprovar essa falha do Estado da prestação de serviço, essa falta do serviço, o Estado vai ser responsabilizado por esse prejuízo. Agora imagina o seguinte, o bueiro acabou de ser desentupido, a prefeitura foi lá, semana passada, desentupiu o bueiro. Tudo funcionando perfeitamente. Só que caiu uma chuva anormal. O volume de chuva foi além do normal. Aquela chuva que equivale à chuva de 3 meses, foi isso que aconteceu. O bueiro não suportou, foi uma coisa extraordinária. O Estado vai ser responsabilizado? Não. Nesse caso, eu vou excluir a responsabilidade do Estado. Eu não tenho como comprovar uma falta do serviço. O serviço foi prestado. Só que a chuva que caiu foi anormal. Quer ver outro exemplo? Para-raio. Eu moro numa região que cai raio direto quando chove. E aí caiu um raio lá no meu telhado. O Estado vai ser responsabilizado? Vai, porque aquilo ali sempre acontece. O Estado ele tem que instalar um para-raio naquela região. Agora, se tem para-raio e mesmo assim caiu raio, não tem como o Estado ser responsabilizado. Quer ver outro exemplo? Até agora eu só falei de fenômenos da natureza. Vamos para outro exemplo. Está tendo aqui uma marcha da maconha, né, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tenho 5.000 estudantes fazendo a passeata da marcha da maconha. E aí, num dado momento lá, na manifestação política, o pau quebrou na marcha da maconha. Quebraram o meu carro que estava estacionado na rua. O Estado vai ser responsabilizado? Depende. Depende. Se o efetivo de policial disponibilizado para a marcha da maconha foi suficiente, né? Ó, tinha 5.000 policiais para uma quantidade de 50.000 manifestantes. Então, a polícia, ela prestou um serviço. Beleza. Agora, pô, a polícia botou 5 policiais para tomar conta de 50.000 estudantes. Vai dar bom resultado isso? Não. O Estado vai ser responsabilizado? Vai. Ele falhou. E olha o que o Supremo Tribunal Federal já falou. Essa falta do serviço, ela é uma falta de um serviço amplo. Ela pode ser a falha na prestação de serviço, ela pode ser decorrente de um atraso na prestação de serviço, ou, o mais grave, da falta no sentido do Estado não ter prestado o serviço, que seria aquele caso pior, mais abrangente. Então, nessas situações, eu teria aí um enquadramento da teoria da culpa administrativa, ou da culpa anônima, ou da falta do serviço. Normalmente são casos ligados à omissão do Estado, ligados a fenômenos da natureza, como eu demonstrei para vocês. Ou o que a doutrina chama de atos de terceiros. Aquela questão das passeatas de São Paulo, né? Quando a gente teve aquele quebra-quebra, aqui no Rio de Janeiro também, atos de terceira, situação do vandalismo. Nesse caso, o Estado só vai ser responsabilizado se ficar comprovado que ele falhou, né? Se ele não tomou todas as precauções necessárias na hora dessa manifestação. Então, tranquilo? Então, mais uma coisinha, ó, a gente está revendo praticamente tudo de responsabilidade civil do Estado. E aí eu coloquei aí um posicionamento do STF, como eu falei para vocês,
a teoria da culpa anônima, da falta do serviço, é uma teoria de responsabilidade subjetiva e ela é adotada no caso de omissão. Então olha aí o que o STF falou. Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público de forma genérica. A falta do serviço dos franceses. O que o Supremo Tribunal quis falar com isso? Repara que o nome da teoria pode ser culpa anônima. Por quê? Porque não me interessa quem é que tinha que desentupir o bueiro na minha porta. Não me interessa. Ah, mas eu mandei o cara aí e o cara não foi. Isso não é problema meu. A culpa é anônima. A culpa é maior do que isso. O que me importa é que o Estado não prestou um serviço. Eu não tenho como individualizar a culpa, dizer, foi fulano que não foi desentupir o bueiro. Isso não é problema meu. É por isso que o nome é culpa anônima. É por isso que o Supremo, aí na parte final, ó, ele coloca aí, ó, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la. Ou seja, é uma culpa atribuída ao serviço público como um todo. Então, galera, o que eu tenho que aprender nessa parte de responsabilidade civil do Estado? O que eu tenho que lembrar, Gustavo? Primeiro, a base dessa história é a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Segundo a Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado, no caso de dano causado a terceiros, é objetiva. Ela independe da comprovação de dolo ou de culpa. Já a responsabilidade do servidor, ela é do tipo subjetiva, ela depende da comprovação de dolo ou de culpa. Lembrando que o particular aciona o Estado. E só depois que o Estado paga o particular é que ele pode acionar o seu agente público. É por isso que o nome é ação regressiva. Gustavo, cabe denunciação da lide? Cabe acionar os dois ao mesmo tempo? Cabe nomeação à autoria? Não. São institutos ligados lá ao processo civil. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele é claro, o que prevalece é, eu particular vou acionar o Estado e depois o Estado aciona o agente. Num segundo momento, numa ação regressiva, o Estado vai cobrar esse prejuízo do particular. Essa ação regressiva ela é imprescritível. Então, recapitulando, hoje a responsabilidade civil do Estado, ela como regra, é do tipo objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, prevista na Constituição Federal. Risco administrativo é menos radical do que risco integral. No risco administrativo, na teoria adotada na Constituição, eu posso excluir ou reduzir a responsabilidade do Estado. Já na teoria do risco integral, eu não tenho como excluir ou reduzir. O Estado ele é integralmente responsabilizado. Beleza. Gustavo, pode haver responsabilidade subjetiva do Estado? Sim. Paralelamente à responsabilidade da teoria do risco administrativo, eu tenho a teoria da culpa anônima, da culpa administrativa, da culpa do serviço, que é uma teoria baseada na omissão do Estado, na falha do Estado na hora de prestar um serviço. E aí essa falha, segundo o Supremo, é uma falha no sentido amplo. Pode ser falha do serviço, não prestação do serviço ou até um simples atraso na prestação do serviço, tá? Então é isso que eu tinha que lembrar com vocês para a gente poder resolver a nossa questão. Repara, olha aí a coisa engrossando mais. Questão de juiz substituto, TRT, 18ª região, em homenagem à galera aí da caminhada TRT, que também está participando da nossa isolada. Então, olha aí. Com relação à responsabilidade civil na atuação estatal, considere as seguintes afirmações. Em ação de responsabilidade por dano causado a particular, o ente público réu pode buscar a responsabilização do agente público autor do dano, por meio da nomeação à autoria. Pode? Não, acabei de falar para vocês. O agente público, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele só responde através de ação regressiva perante a Fazenda Pública. Não cabe denunciação da lide, não cabe litisconsórcio, não cabe nomeação à autoria, tá? Então, falso. 2. O regime de responsabilidade objetiva da pessoa jurídica prestadora de serviço público pelos danos causados em razão da sua atividade se aplica
tanto em favor de usuários do serviço prestado, quanto em favor de terceiros não usuários. Perfeito. Esse é o entendimento mais recente do Supremo. E aí vale a gente relembrar. Vamos botar um caso prático? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa de ônibus, uma pessoa jurídica de direito privado, que é prestadora de serviço público, uma delegatária de serviço. E aí teve um acidente. O motorista do ônibus bateu, machucou o passageiro e machucou o cara que estava passando na rua de bicicleta, atropelou o cara. Então eu tenho um prejuízo para o usuário do serviço e para o não usuário do serviço. Nesse caso, Gustavo, a responsabilidade do Estado ela é objetiva nos dois casos? Sim. Cuidado que teve uma época que o Supremo Tribunal Federal andou entendendo que a responsabilidade só seria objetiva para o passageiro, para o usuário do serviço. Em relação ao não usuário, ela seria do tipo subjetiva. Isso mudou. Então, o que você tem que gravar para a prova? Hoje o Supremo entende que a responsabilidade do Estado ela é objetiva, no caso de prestador de serviço público, tanto para o usuário do serviço quanto para o não usuário do serviço. Beleza? 3. Um pouquinho de Lei 8.112, responsabilidade na Lei 8.112. A absolvição do agente público causador de dano particular na esfera penal nem sempre impede a responsabilização perante a administração em ação regressiva, tá certo? Perfeito. Galera, vamos relembrar só esse negócio aqui, ó. Não consigo... Então a gente já percebe aí que o gabarito tem que ser 2 e 3 corretos, letra E, né? Vamos só relembrar essa parte de responsabilidade na Lei 8.112, vale a pena. Olha só. Lei 8.112. Responsabilidade do servidor. Deixa eu tirar eu aqui da imagem. Galera, a gente já sabe que o servidor, né, quando ele pratica uma infração, ele vai ter responsabilidade civil, penal e administrativa. Lembrando que ele ainda pode responder pela lei de improbidade, né? E ele ainda pode responder, no caso da ética, aí, pelo Código de Ética, pelo Decreto 1171. Então, num pacotão, quando o servidor comete uma infração, dependendo da gravidade, ele vai ter responsabilidade civil, penal, administrativa, vai ter a sanção ética do nosso caso, do nosso Código de Ética, e vai ter a sanção da lei de improbidade. E o que a gente aprende na Lei 8.112? Essas sanções, essas responsabilidades, elas são independentes e cumulativas. Isso aqui ninguém pode esquecer. Cumulativas por quê? É um pacote de maldade, é um pacote de sanção, né? Vou dar um exemplo claro. O cara roubou a sala do chefe dele, roubou o computador do chefe. Ele vai ter responsabilidade civil? Vai, tem dano. Ele tem responsabilidade penal? Vai, tem crime. Ele tem responsabilidade administrativa? Claro, ele retirou o material da repartição sem autorização de ninguém. Então, tem uma cumulatividade de sanções. E elas também são independentes. Porque eu vou ter um processo para apurar a responsabilidade administrativa. Eu vou ter outro para apurar a responsabilidade penal. Eu vou ter outro para apurar a responsabilidade civil. Eu posso ter uma eventual ação de improbidade. Eu posso ter um eventual processo para apurar a sanção ética. Então, existe uma independência relativa entre as esferas. Como assim, Gustavo? Lembra disso? Olha só. Servidor condenado na penal. Se o servidor ele for condenado na esfera penal, lembra o que acontece? Ele dança nas outras, ele é condenado nas outras. Então, repara, nesse caso aí, ó, eu não tenho uma independência nas esferas. Quando o cara ele é condenado na penal, ele vai ser condenado nas outras também. Repara, existe uma interferência da decisão da esfera penal nas demais esferas. Agora, se eu falo para vocês que o servidor foi absolvido na penal, aí a resposta é depende. Eu tenho que saber
por que ele foi absolvido na esfera penal. Olha só, se a questão de prova falar que ele foi absolvido por negativa de autoria ou pela inexistência do fato, nessas duas situações, o que acontece? Lembra, galera? Nessas duas situações, ele vai ser absolvido nas outras. Então, repara que eu também tenho uma interferência da decisão da esfera penal nas outras esferas. Agora, se ele foi absolvido na esfera penal por outro motivo que não seja negativa de autoria e nem inexistência do fato, nesse caso, não interfere nas outras esferas. Ou seja, ele foi absolvido na esfera penal, mas ele pode ser condenado na esfera administrativa. Não vai haver interferência da decisão da esfera penal nas demais esferas. E foi exatamente isso que a questão falou. Vamos voltar na questão? Olha só. A absolvição do agente causador do dano a particular na esfera penal nem sempre impede a responsabilização perante a administração em ação regressiva. O que é isso, Gustavo? O que ele quis dizer aí? Justamente essa segunda situação. Por um outro motivo, não vai haver interferência. Ele foi absolvido na esfera penal, mas pode ser condenado nas outras esferas. Então esse esqueminha aí também ficou legal, grava porque aparece muito em prova, tá? Bom, para terminar, ainda coloquei mais uma questãozinha aí, agora de advogado da Sabesp, 2014. E aí é só para a gente consolidar aquela ideia de teoria da culpa anônima, de responsabilidade subjetiva do Estado. Olha como é que esse negócio pode aparecer em prova. Tá aí, ó. Analise a seguinte assertiva. Desastres ocasionados por chuvas, tais como enchentes, inundações e destruições, excluem a responsabilidade estatal. A assertiva em questão, então vamos lá. Então teve uma enchente, uma inundação, e ele está afirmando aí que isso exclui a responsabilidade do Estado. Isso é uma verdade absoluta? Não. Depende, né, galera? Depende. Eu só vou excluir a responsabilidade do Estado se não houve falha na prestação do serviço. Se o Estado falhou na prestação do serviço, aí o Estado vai ser, sim, responsabilidade. Vai ser responsabilizado. Eu posso até dizer para vocês o seguinte, ó, a regra nesse caso é que não vai haver responsabilidade. No primeiro momento, não há responsabilidade do Estado no caso de uma inundação, de uma enchente, de fenômenos da natureza desse porte. Agora, se o particular comprovar que o Estado falhou na prestação, aí o Estado pode sim ser responsabilizado. Então, analisando as alternativas, a resposta mais prudente é a letra D. Está correta. Mas se for comprovado que o Estado omitiu-se no dever de realizar certos serviços, ele responderá pelos danos. Então, repara que, se eu comprovar a falha do Estado na hora de prestar o serviço, aí o Estado vai ser responsabilizado por esse dano. Teoria da culpa anônima, uma teoria de responsabilidade subjetiva do Estado. Com isso, 1 hora aí de aula, a gente nesse terceiro simulado trabalhou a parte de estrutura da administração pública, relembrei a criação e as características comuns e trabalhamos no segundo bloco, responsabilidade civil do Estado. Repara que a gente respondeu 4 questões e eu trabalhei bem mais com um tema aí nesse nosso simulado 3. Bom, então a nossa caminhada é isso, né? Treino fácil, ou treino difícil, jogo fácil. Sempre levando o nosso estudo aí para cima, nivelando por cima. Galera, até a próxima, vamos estudar, que a qualquer momento nosso edital tão esperado pode aparecer. Valeu, galera, até a próxima!